do Senhor. Amém. Abre a tua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler o texto porque eu tenho tempo. Primeiro, tá? Eu vou ler. Diz assim o texto sagrado: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, né? Ou mais, no plural, todas as coisas que são maus, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para o que? Folgar. E não nos prostituamos, né? Como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais o quê? Suportar. Poder sentar. Não precisava nem pregar mais. Até a revelação de quem é a pedra, Paulo já disse para a gente, né? A pedra que nos seguia era Cristo. Interessante que essa pedra ela era levada em um tipo de carro, né? E essa pedra, aonde o povo de Israel estava, ela estava também. E quando faltava água, Moisés ia lá e tocava na rocha, e a rocha mandava água para saciar milhões de pessoas. Para pensar assim. E essa pedra era quem? Cristo. Olha. A fonte de água. A pedra era Cristo. Então, irmãos, hoje é um culto denominado culto de ceia do Senhor. Esse culto ele é feito em nossas denominações, em nosso credo, uma vez por mês.
E ele pode ser feito sempre que nós quisermos fazer uma festa, alguma coisa parecida, uma celebração, alguém que veio de longe e a gente quiser formalizar uma ceia, a gente pode fazer também, não tem problema nenhum. Só que a ceia não é uma ceia como a ceia que as pessoas fazem no dia 25 de dezembro. Tá? Essa ceia não é uma ceia como se faz nas escolas. Esta ceia não é uma ceia comum. Esta ceia, ela não é uma coisa terrena, ela é uma coisa celestial. Muitos não entendem, muitos não compreendem, mas quem não estiver nessa ceia, não vai estar na ceia de lá. Porque esta ceia é um ensaio para a grande ceia que haverá de vir. Então, é por isso que nós, não estando aqui, também nós não estaremos lá. E é por isso que ele diz assim, olha, estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Hoje, o Senhor está aqui ceando conosco. E amanhã, nós estaremos lá, ceando com ele. Ele diz, cearei convosco, né? Quem abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Tá certo? Então a gente precisa levar em consideração que o Senhor, Ele é aquele que está conosco aqui. Nós abrimos a porta para Ele cear conosco. E agora a gente precisa levar em consideração esse momento, entendendo que isto é uma simples ceia. Isto é um ritual, é o único ritual, ou seja, existem dois rituais no cristianismo. Um é o batismo e o outro é a ceia do Senhor. É onde se materializa alguma coisa, certo? Porque as outras coisas é tudo espiritual. A Bíblia diz que nós vivemos por fé. Por fé. Então, esses dois rituais são os únicos rituais visíveis no cristianismo. Tá? Que é o quê? O batismo em água, que é formalizado fisicamente falando, e o culto de ceia, que a gente pode pegar no elemento, que é o pão, e no vinho. Tá bom? Então, a gente precisa levar em consideração um ponto. Por que são formalizados e materializados esses dois pontos? O primeiro é para que a gente entenda, no batismo, que realmente a gente declarou publicamente que nós morremos. Então, há ali um sepultamento na água, ou seja, na areia espiritual que é a água. E os judeus, né, a tradição judaica diz que, na maioria das vezes, esse tipo de batismo era feito em águas correntes, para que ficasse bem claro que o velho homem não só foi sepultado, mas também foi levado em águas correntes. E eu levo em consideração esse ponto, não por tradição, mas por temor, porque eu vejo que tem lógica. E gosto sempre de batizar em água corrente. Não gosto de batizar em piscina. Gosto mais de água corrente. Se bem que o que importa é o mergulho. Mas eu gosto de ser mais completo e batizar em água corrente. Então, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a ceia do Senhor, a qual foi também, de certa forma, ele afirma, ele disse, olha, faça. Ele falou no imperativo, ele diz, olha, fazei isto em memória de mim. Então, depois de eles ceiarem, comerem, né, tomarem ali o jantar da noite, agora o Senhor pegar a parte e agora fazer uma ceia à parte. E ali ele começa a pegar o pão, partir, ele estava vivo, e aí ele diz, olha, vai, come desse pão, porque esse aqui é o meu corpo, que é partido por vós. E aí ele começa a dizer que o corpo dele ali, de maneira espiritual, vai ser partido, vai ser moído, né? Vai ser machucado. E depois ele pega o vinho e diz, olha, tomai dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Vê bem, o sangue da nova e eterna aliança. Então, o pacto que ele fez conosco, lá naquele dia, nós que haveríamos de vir depois da sua morte, foi um pacto novo e um pacto para toda a eternidade. Porque o sangue para a remissão dos vossos pecados, dos nossos pecados. Então, a gente precisa o quê? Considerar tudo isso, entendendo, porém, que no simbolismo espiritual
espiritual da ceia, quando nós tomamos o vinho, que simboliza o sangue do Senhor, nós estamos colocando o Senhor para dentro de nós. Estamos fazendo uma transfusão de sangue. Por quê? A nossa vida ela é espiritual. Nossas batalhas são espirituais. Estamos no mundo físico, mas as nossas batalhas elas são espirituais. Mesmo a gente lutando fisicamente com muitas coisas que acontecem, estamos numa guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, muitas vezes nós somos feridos e perdemos sangue. Sangue é vida. Quantas vezes você chega aqui triste? Quantas vezes você chega aqui magoado, com vontade até de desistir? Quantas vezes você chega aqui chorando, com diversos tipos de sentimentos, pensamentos que pousam sobre a sua cabeça? Isso tudo são ferimentos que fazem derramar o sangue da tua alma e deixa a tua alma entristecida, desfalecida, parecendo que vai morrer. E é justamente para isso que Deus formalizou esse momento, para que o sangue que a gente perdeu, a gente possa repor ele novamente. Tomando esse sangue, é a transfusão de sangue. Você sabe, quando a gente está fraco, debilitado, as plaquetas estão baixas, é necessário que se tome de imediato a transfusão do sangue, para que as plaquetas levantem e você possa ter um novo estímulo de vida e possa sobreviver a qualquer cirurgia que venha acontecer. Então, primeiro a gente está ali vendo que está ali o sangue do Senhor, e está ali agora o que também? O pão, que simboliza o que do Senhor? A carne, o corpo, a carne do Senhor. E a gente sabe que quando se chega no hospital com um ferimento grave, é comum o médico fazer um enxerto e colocar carne naquele lugar se for muito grave. E tem ferimentos na vida de crente que é coisa grave, coisa que ninguém pode resolver, só o Senhor. E é justamente nesse momento que o Senhor pega a sua carne e coloca no ferimento que foi causado em você, para que você não só receba a vida, que é o sangue, mas também seja sarado nos seus ferimentos. Você vê? Então, a gente vê que quando o samaritano ele foi pegar o homem que estava caído ali, o bom samaritano, ele foi lá e ele usou vinho, azeite e ataduras, atou o ferimento e lavou com vinho. No caso, lavou com vinho e atou os ferimentos. Então a gente vê que é muito importante a gente levar em consideração esse momento, porque é um momento único, muito especial, que Deus nos deu a oportunidade de poder nos, digamos assim, a gente vai fazer uma retrospectiva da nossa vida. A gente vai voar para aquele momento, lá no cenáculo, onde o Senhor estava reunido com os seus discípulos, como Ele está aqui conosco, e ali Ele estava fazendo aquela reunião. Reunião essa que seria a reunião que hoje nós estamos fazendo aqui. Ali naquele lugar Ele estava em corpo físico, aqui Ele está em espírito. Então a gente precisa levar em consideração que tudo isso, o Senhor está dizendo bem claro, que Ele agora ia sofrer uma tentação terrível. Tentação terrível. Chegou o momento que quando Ele sair da ceia, Ele vai mais adiante, e chega ali a última semana do Senhor aqui na terra, Ele vai para o Getsemane e Ele diz: olha, minha alma está angustiada até a morte. E Ele chama um dos seus três discípulos para orar, e Ele diz: olha comigo, porque eu estou perturbado, estou angustiado. Não era medo da morte, o maior, se eu posso chamar de medo. Se Jesus tinha um medo, o medo não era da morte, o medo era a separação que ele ia sofrer. Porque dali por diante, Jesus, a palavra de Deus, iria se separar pela primeira vez do seu Pai. Ele nunca esteve separado do seu Pai, sempre esteve ligado. Eu e o Pai somos um. Mas naquele momento, ele e o Pai iria se separar, ao ponto do próprio Pai que estava dando ele virar o rosto e deixar que ele sofresse aquele dano. Por quê? Era necessário passar por aquilo por causa de nós, porque ele sabia que nós iríamos sofrer tentações tamanhas.
Então eles estavam prestando aquele sacrifício para cobrir os nossos pecados e perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. Mas o que eu quero chamar a atenção para o texto que eu li é o seguinte, é que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui tudo o que aconteceu com aquele povo. Como eles tentaram a Deus, veja bem, como eles tentaram a Deus e o que eles sofreram por terem tentado a Deus. Veja bem, que Deus não pode ser tentado. Quando eu digo tentado, eu digo assim, desobedeceram a Deus, né? De certa forma, escandalizaram o nome de Deus nele. Então, Deus se sentiu ali, de certa forma, tentado por aquele povo dele. E aí, Paulo deixa bem claro que por causa disso, muitos deles morreram de várias maneiras. Porque teve aqui o pecado da murmuração, o pecado da prostituição e o pecado da idolatria. Idolatria, prostituição e murmuração, né? É isso, murmuração. O que é murmurar? Ficar reclamando da vida, ficar reclamando de tudo. Em vez de murmurar, canta. Em vez de murmurar, agradece para tu ver o que é que vai acontecer. Porque quanto mais você murmurar, mais as portas do inferno vão se abrir para te perturbar. E murmurar não vai resolver nenhum problema seu. Você já viu que tem pessoas que elas não corrigem o erro, mas elas já reclamam do erro? Isso é um perigo. Nunca reclame que alguém errou. Corrija o erro, é diferente. Tá, Lu? Vou usar o Rodrigo como exemplo. Aí o Rodrigo vai e me dá essa pilha aqui. Bota essa pilha na minha mão. Bota a pilha na minha mão. Rapaz, presta atenção, rapaz. Por que tu não pega direito essa pilha, rapaz? Bota na minha mão direito. Tá vendo? Ele me deu a pilha, ele não teve intenção de derrubar no chão. Ele me deu a pilha. Mas infelizmente caiu no chão. Então eu poderia dizer, eita meu filho, desculpa. Eu poderia até pedir desculpa por ele, a ele, quando na verdade seria ele que teria pedido desculpa a mim. Mas eu peço desculpa a ele. E eu disse assim, não tem problema não. Da próxima vez tem que ter mais cuidado. Estou dando uma nova oportunidade para que isso não aconteça mais. Mas aí eu vou lá e rapaz, presta atenção, rapaz. Tem cuidado com as coisas. Irmão, isso é horrível. E tem gente que faz isso. Tem gente que tem prazer em reclamar, em agredir verbalmente quando alguém erra. Isso é horrível. Não faça isso. Você entristece a pessoa, afasta a pessoa de você. Sempre dê uma oportunidade para a pessoa novamente. Ela errou, não tem nada não. Vamos ver se a gente não faz isso de novo. Vamos ver. Às vezes a gente tem funcionário e às vezes a gente está trabalhando e funcionário, às vezes acontece de quebrar alguma coisa. E ele diz, eita, desconto o meu dinheiro, ou então ele diz, eita, eu nem vi, não tem problema. Você não fez isso porque quis? Se você fizesse por querer, ia descontar o seu dinheiro. Mas você não fez porque quis? Então, não tem que descontar. É só a gente agora ter mais cuidado para não acontecer de novo isso aí. Entendeu? Então, temos que ter esse cuidado em tratar bem as pessoas. E, sabendo, porém, eu vou aqui dar um pulo para o versículo 12 para adiantar, que fala assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olha, que não caia. A gente precisa entender que se nós estamos de pé, não é porque a gente é mais forte que os outros, não é porque a gente é mais bonito, não é porque a gente tem mais a igreja, não é porque a gente é o filhinho de papai. Está entendendo? Se a gente está em pé, é por misericórdia, é por graça. A gente conseguiu, por misericórdia, estar aqui hoje. Aí Paulo diz: aqui depois que está de pé, cuide, que não caia. Então nós temos que ter cuidado com a gente mesmo. Lembrando que em nossa volta tem muitas pessoas que vão errar. E que a gente tem que estar pronto para não estar agredindo essas pessoas, aproveitando-se do erro delas para agredi-las com correções alteradas, ásperas, mas sim ajudá-las a se corrigir, ajudá-las a vencer, ajudá-las a conseguir superar aquele erro. Entende? Aí um
Porque eu estava observando aqui que ele disse: aquele pois que está de pé, cuide que não caia. E como é que eu cuido para não cair? Veja Gálatas 6 primeiro. Aos Gálatas 6 primeiro, tem um texto. Eu estou indo para onde eu não pensei, mas vamos lá. Ele sabe para quem está falando. Então, na carta aos Gálatas 6 primeiro, ele diz assim, vou ler para você, tá? Aos Gálatas 6 e primeiro. Você precisa guardar isso no seu coração, levar isso em consideração, para que você possa ganhar as pessoas em vez de perdê-las. E outra coisa, por causa de você mesmo. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou seja, se você vê alguém que pecou publicamente, de alguma maneira, né? Vós que sois o quê? Espirituais. Encaminhai o tal com o quê? Espírito de mansidão. Agora, por que eu tenho que pegar ele com muito cuidado? A pessoa que errou, a pessoa errou, eu tenho que levar ela até a pessoa responsável por ela. Digamos, uma pessoa errou aqui nas mulheres prudentes. Quem é responsável pelas mulheres as mulheres dos órgãos da mulher prudente? A dirigente ou a Zé? Então, alguém que viu aquela componente errar, deve pegar aquela componente, conversar com ela e conduzir até a dirigente, para que ambas possam chegar a um acordo e resolver a situação, para que isso não venha servir de escândalo para o mundo e até para a própria igreja e para o próprio órgão da igreja. Tá? Se alguém erra no jovem, alguém tem que pegar esta pessoa que errou, chamar o vice-dirigente, que é Diego, no caso, e passar para ele a situação, e ele vai pegar a situação e conduzir até o dirigente. E ambos vão sentar e tentar resolver de maneira particular, oculta, a situação, tá? Tudo de acordo com a palavra de Deus. Certo? Então, se você que é espiritual viu alguém cair, viu alguém pecar, viu alguém falhar, alguém errar, não escandalize. Está sabendo, fulano? Rapaz, fulano fez isso. Rapaz, então, pronto, você fez isso? Você vai cair também. Você vai sofrer um pecado semelhante. Você vai passar pela mesma situação. Talvez não seja igual, mas vai ser um pecado que vai ser, você vai sentir o mesmo que aquela pessoa sentiu. Porque com a medida que medides, serás medido também. Com o juízo que julgares, serás julgado também. Então a gente precisa ter esse cuidado de não espalhar o escândalo, mas sim ocultar o escândalo. Tu está entendendo? Me lembro de um irmão que infelizmente o bichinho, ele traiu a sua esposa. Traiu a sua esposa. E ele procurou o pastor, que muito tempo que ele vivia com ele era um obreiro. Ele procurou o pastor dele. E só quem sabia da traição dele era ele e a esposa. E a esposa já o havia perdoado. Já o havia perdoado. Mas ele precisava falar para o seu pastor, porque vai que isso lá na frente pudesse surgir. Então a esposa o perdoou, eles estavam bem entre si, mas agora ele vai falar para quem? Para o pastor. E aí foi o que o pastor fez. O pastor foi, recebeu a confissão dele e espalhou para todo o corpo de obreiro. Desgraçou a vida do homem. Veja bem. Era para o pastor ter tratado a situação, que já estava tratada. Ele só ia dar a disciplina, pronto. De maneira sábia. Então veja o que aconteceu. Então, vai ter um preço muito alto para esse pastor, que agiu assim. Então, a gente precisa ocultar e não espalhar. Por quê? Quando se espalha, aqueles que não têm misericórdia vão estar sempre acusando aquela pessoa, apontando aquela pessoa. A pessoa já se converteu, a pessoa já mudou de vida, mas o mundo, as pessoas, muitas vezes, os próprios irmãos da igreja ficam, ó, fulano fez isso, fulano fez isso, fulano fez isso, fulano fez isso. Ele não fez isso. Já aconteceu no passado. Para Deus ele não fez mais isso,
porque nem Deus se lembra. Mas Deus, você se lembra. Para quê? Para acusar? Não. Para que isso venha estar em nós, para que a gente tenha cuidado de nós mesmos e daquele irmão que caiu, para que ele esteja numa situação parecida, ou se aproximando e dizer: vem cá, irmão, tu lembra do que tu passou e tu escapou? Cuidado, não vai por aí não, vem por aqui. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Amém. Muito bem. Então, aquele que está de pé, cuide que não caia. Aquele que diz assim: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido de alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão, olhando por ti o quê? Mesmo. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também o quê? Está vendo? Então, o pastor não está dizendo não. É Deus que está dizendo aí. Você tem que pegar e levar para a direção. Isso não é fofoca. Dizer o erro de alguém para alguém da direção não é fofoca. Fofoca é você dizer o erro de alguém para quem está do teu lado. Aí é fofoca. Aí você está errando e vai pagar um preço alto, porque aquela pessoa não pode resolver a situação, e aquela pessoa vai passar para outro, o outro vai passar para outro, e aí quando vê, espalhou, e você vai ser aquele que gerou esse escândalo. E a Bíblia diz: ai por quem vier o escândalo. Antes o tal colocasse uma pedra de mó, Lucas 17:1, no pescoço, e se lançasse no mais profundo mar, do que fazer escandalizar um desses meus pequeninos. Então, escândalo, a gente trata ele em oculto, não em público. Certo, pessoal? Temos que ter sabedoria. Essa sabedoria que está vindo de Deus para mim e eu passando para vocês. Porque isso acontece na família de vocês. Às vezes um filho comete um delito, que se o outro souber vai dar confusão, a mãe e o pai vai ter que saber lidar com aquela situação, chamar ele na grande e tal e tal. Tem tudo isso envolvido. Então ele precisa ter sabedoria, e Deus nos dá essa sabedoria para saber administrar tudo. Não é só dinheiro, não é só casa, não é só emprego, mas também os problemas que virão, para que a gente possa ser bem sucedido em todas as áreas de nossas vidas. Aquele que está de pé, cuide que não caia. E aí ele diz: não veio tentação sobre vós, senão o quê? Está vendo? Não veio tentação, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que com a tentação, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Que escape é esse que Deus vai dar? Deus vai vir te livrar da tentação? Não. Porque a tentação não é de Deus mais, a tentação é sua. É você que vai ter que se livrar dela. E como você pode se livrar da tentação? Tem duas maneiras: ou você usando a palavra, ou você fugindo dela. Só tem duas maneiras: ou usando a palavra, ou fugindo dela. Porque você já orou a Deus, certo? Então, se você orou a Deus, você vai ter que estar atento agora, porque a tentação vai vir. E quando a tentação vir, você tem duas opções. Se você não quer fugir dela, você vai ter que usar o quê? A palavra. Foi isso que Jesus usou quando ele estava sendo tentado no deserto. Ele usou o quê? A palavra. Então você tem que estar com a palavra. Por isso que quem não tem a palavra facilmente cai, porque não tem lembrança. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos vai lembrar daquilo que a gente leu. Então a gente precisa estar atento e ciente da palavra para nos defender. Porque a palavra é o que segura a gente. Porque a palavra, ela é o alimento da fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então se eu não ouvir, minha fé não é alimentada. Se minha fé não é alimentada, quando vier as adversidades, eu vou cair, eu vou sair da igreja, eu vou me levantar contra A, contra B, eu vou culpar A, eu vou culpar B. Está entendendo? Sabe por quê? Porque eu não tinha palavra. Quando eu tenho a palavra, eu entendo que ninguém é culpado de nada. É eu mesmo que sou culpado do que estou sofrendo. Porque a Bíblia também diz isso. Do que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Ei, o que tu está sofrendo agora? Nem A, nem B, nem culpa, é tu mesmo. Se tu estás sofrendo isso, é por tua causa. São causas lá de trás que você deixou acumular. E aí repercutiu agora. Veja bem, é só a gente tomar mais cuidado. E aí a gente vai poder evitar muitas coisas ruins que estão para acontecer. A gente vai evitar. Então, amados, aquele pois que está de pé, cuide, que não caia. Não venha tentação sobre vós, senão humana. Então, toda tentação que vai vir, para mim e para você, ela vai ser humana. Vai ser alguém, né? Esse ano, a gente venceu. A gente tropeçou aqui e ali.
muitos caíram, se levantaram. Foi uma luta 2023. Mas agora estamos em 2024, cheio de desafio. E as tentações também por vir. E aí? Vai vir tentação de afronta, vai vir tentação do marido, vai vir tentação da esposa, vai vir tentação do amigo, do vizinho, do patrão, de vários lugares vão vir tentação para de alguma maneira que a gente te provocar, te entristecer, te desviar. Mas você tem que estar ligado. Jovens, tem que estar atento. Que vai vir aí um jovenzinho aí, ó, tatuado, né? Meio marimbundo aí e tal, malhadão, bonitão dos olhos agateados, para tentar pegar, mas eu venho do Senhor e eu estou aqui, com um porrete de pau e com um professor de cara do lado, para pegar o camarada que se aproximar aqui, entendeu? Vigiando o rebanho, guardando, mas também tem uma coisa que a gente vai poder entrar, vai ter vocês que vão ter que se livrar sozinho. É quando vier a tentação da prostituição. Aí tu vai ter que se ligar. Que vai vir um camarada aí na rede social, dando de bonitão, birricando, querendo casar com você, dizendo até que é crente, mostrando Bíblia. Tem que ter cuidado. Vai vir uma menina aí bem safada, bem sem vergonha, né? Para se aproximar do jovem. Os sexos opostos se atraem. Os hormônios estão querendo isso, mas você tem que saber administrar e controlar os seus hormônios, os seus estímulos que vão vir elétricos, porque você não vai morrer se você disser não. Pelo contrário, você vai ganhar de Deus, vai ganhar até daqueles que estão lhe tentando, porque eu vi um caso uma vez de dois caras que apostaram uma garrafa de cerveja, uma garrafa de cerveja para levar uma menininha da igreja, mas só que a menininha da igreja era cheia de Deus. Era menina de oração. Era uma Helena da vida. Era uma Cailane da vida. Era uma Lili da vida. Era uma Adriane da vida. Era uma menina dessas daqui que estão aqui hoje. É menina de oração, fiel, sem escândalo. Eu vou ganhar ela. Ele veio, um filho rico, pouco de rico ele era. Vou ganhar ela. E veio. E fez a aposta. E aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Aí o discípulo ficou fervado, um jovem. Aí chegou, entrou. Aí foi se aproximando e tal, passou pelo processo, aquele negócio todo, se aproximou, começou a ajudar na igreja, começou a se aproximar, tal, chegou na menina, foi agradando ela, conseguiu se aproximar com aquela educação toda, conseguiu pedir a menina namoro. A menina, comportamento, menino de família, tudo organizado e tal, vamos namorar. Ela ficou falando com Deus, né? Deus, eu estou namorando, mas o senhor sabe, eu preciso do seu aval, eu preciso que o senhor me ajude. Ela falando com Deus. E aí, uns 3 meses depois, ele disse que a situação dele era boa tal e tal, e ele queria casar. Aí queria noivar. Aí ele disse, noivar? Aí foi falar com Deus, Deus, o senhor não falou nada. O senhor me disse nada, Deus, desse noivado. Não tenho ouvido o Senhor desse noivado. E aí, Deus continuou calado. E ela, tome orar, vamos fazer a obra, tal e tal. E ele, aí aceitou, o noivado foi. Aí deu-se um ano, aí ele veio. Posso sustentar ela, dar tudo que ela precisa. Falou para os pais, qual é o pai que não quer? Um rapaz desse, organizado, vivendo na igreja. Amém. Pronto, casamento. Aí ela disse, agora não vai. Deus não falou nada. Vou entrar em jejum. Aí entrou em jejum. Deus tem que falar com ela. Aí entrou em jejum de judeu, 24 horas, falando com Deus, orando a Deus, e Deus nada e respondendo. O que Deus respondeu quando ela disse que já estava debilitada, fraca, e disse, Deus, o Senhor não está me respondendo. Sempre fui fiel ao Senhor. Nunca deixei de me comunicar com o Senhor, mas o Senhor não está falando comigo. O que é que eu faço? Ele disse, tome um copo de leite. Porque ela estava debilitada. Ela tomou um copo de leite, aguardou. E não disse mais nada. Certo? Deus não respondeu nada. Na lógica humana, quem cala não sempre. Então, sim, aceitou o casamento, mas preocupada. Muito preocupada, porque Deus não disse sim. E nem não. E foi. E o casamento? Daquele. Pense no casamento. Daquele cinema. O alvo do bicho era, entendeu?
Era desespero, chegar assim, que ele não amava ela, ele queria só, Aí chegou, aí casou-se, aí foram para o apartamento, a cobertura, chegou lá, irmão, ela lá com ele, ainda vestida de noiva, ele vai, entra, tal, aí vai lá na geladeira, abre a geladeira, aí tira lá o quê? Uma cerveja. Ela olha assim, estranho, ele pega 2 copos, bota esse copo num e no outro. Toma. Ela, eu nunca tomei isso na minha vida não, sou uma serva de Deus. Toma! É eu que estou mandando. O defeito, toma ele! Caiu no chão ele. Morreu. Foi fulminado. Aí ela ficou virgem e rica. E para casar com o próximo homem, que seria o que Deus vai dar a ela. Mas por quê? Porque ela foi fiel. Porque ela não se prostituiu. Porque ela não se deixou levar. Porque ela não se entregou à carne. Porque, irmão, vontade vai vir. Escuta, talvez nunca tenha ouvido isso do pastor. Eu sou casado, eu sou tentado nesta área sexual? Ou vocês pensam que eu não sou? Imagina vocês que não são casados, vão ser dobrados. Mas vocês têm que o quê? Vencer este jugo pela oração, pela palavra e pela ocupação nas coisas de Deus. Ou você está pensando que a minha esposa não é tentada? Ela é casada. Aí vem chegar aquela lá com um apartamento, fazenda de estou pronto para te levar. Eu estou daqui olhando para o indivíduo assim. Deixa eu olhar a cabeça dele, gente. Não. E eu tenho que evangelizar com o bicho, ó. Eu tenho que ter, ainda mais teu lugar está lá, aqui. Mas tem que ter, teu lugar está lá. O rei que aguarda. Ele ligou, filho. Cristo. Não tem nada não tem sabendo. Quer levar de novo, rei? A mais gorda logo, ó. A mais gorda, escolheu logo a mais gorda para levar. Então, pessoal, nós somos tentados. Mas você tem que vencer a tentação pela oração e pela palavra de Deus. Então, lê a palavra, te ocupa nela. Quanto mais ler, vai dar vontade de ler. Tu vai estar cheio de Deus. A oração vai te dar unção, poder, visão, discernimento espiritual, para você, quando vê o mal, também ter poder. E outra coisa, quando você é cheio de Deus, o mal também não se aproxima muito de você, fica meio de longe. Entendeu? Mas se você relaxar na leitura, na oração, no evangelismo, na palavra, no texto que vê onde tu está, se tu relaxar, o bicho vai pegar para cima de tu e tu vai cair. Então tem que ter cuidado, pessoal. Cuidado. Jesus foi tentado, mas não cedeu em tudo. Em tudo ele foi tentado, mas não cedeu. Então ele segura as pontas. Cuidado. Vocês jovens, bonitos que vocês são, limpinhos, cheirosos, com toda a saúde, reservado. Puxa, as cebosas vão querer você. Cuidado. E tem mais, a cebosa bota uma capa bonita, das 2 jogadas assim de lado. Se tu não tiver cuidado, tu diz Jesus, não aguento não. Tem que ter cuidado. O cara chega lá, todo bombado, cheio de dinheiro, tem para a menina gatinha. Uau. Eu estou apaixonado por você. Apaixonado. Se você tivesse amor por mim, ele seria apaixonado, paixão é da carne. Paixão é da carne. E tem uma coisa. Eu amo muito você. Não está provado ainda que ele ama. Só se prova que ama quando se vive. Tá? E a prova que você ama é quando você vive com uma pessoa. Uma pessoa está dizendo assim, eu tenho uma amiga, ali é amiga minha mesmo, né? A gente quase não se vê, mas ela é minha amiga. Não. Amiga é aquele que está com você e suporta você todo dia. Esse é seu amigo. Mas aquele que está distante é muito fácil ser amigo. É muito fácil a mulher dizer, eu tenho um caso aí, e esse caso é,
É muito fácil dizer, aquela mulher ali é mulher, que é no caso que eu tenho, a de casa não sabe, mas aquela, vai viver com ela? Para tu ver? Vai viver com ele? Para tu ver? Então, irmão, entenda uma coisa: o amor é comprovado com ação e não com palavras. Então, cuidado. É um novo ano, um ano de desafio, cheio de tentações. Não vacila, te cuida. Em todas as áreas vai ser tentado: na finança, tá? Na fé, na saúde, na sexualidade, que é a prostituição, tá? Entendendo que quando você estiver com vontade, gostando muito de alguém assim, pensando muito naquela, entende? Tem um estímulo, tem os impulsos elétricos, magnéticos, impulsos carnais, os hormônios, eles vão contribuir para você até achar que está gostando de alguém, quando na verdade é porque você olha muito para aquela pessoa, você tem afinidade com aquela pessoa te trata bem, mas não quer dizer que você está apaixonado, que aquela pessoa é a tua, entende isso? Não é a tua, isso é para mulher, é para homem, é para jovem, entende? A vida precisa ser tão carinhoso com você que você pensa que você está querendo algo a mais, mas não é, entende? Não é por aí o caminho, certo? Você vai encontrar mulheres carinhosas, homens carinhosos, mas entende, não é porque a pessoa é carinhosa com você que a pessoa está tentando se aproximar para ter relação, se relacionar com você ou casar com você. Entende isso? Vai chegar a hora, e quando a hora chegar, Deus vai te avisar. Deus vai te avisar. Ele avisou para mim, então vai avisar para tu também. Avisou para mim. Então, pessoal, vamos vigiar. Não vê a tentação senão humana. Toda tentação que vai vir humana. O cara é ladrão, aceitou Jesus, dá ali. Aí ele vê uma carteira no vacilo. Vê só que luta. Aí Paulo diz: o que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. O que se prostituía, não se prostitua mais. O que falava mal dos outros, não fale mais. Então vamos ter esse cuidado, esse zelo. Tudo que vir, se você estiver na palavra, você já é mais do que vencedor. Tá bom, pessoal? Se liga. Se liga, porque Jesus está voltando e as tentações vão aumentar. Vão aumentar. Mas o Senhor disse que aonde abundou o pecado, superabundou o quê? Então, quando você estiver sendo tentado, você diz assim: Senhor, eu não estou aguentando, é melhor você correr. Sai de perto. Faça feito José. Fuja. Porque o apóstolo Paulo disse: olha, resista ao diabo, mas foge da prostituição. Então, vamos ter esse cuidado, pessoal, porque é dia e noite tentação. Dia e noite tentação. As irmãs estavam até lá em casa nesse dia, eu estava vendo um negócio que não tinha nada a ver. Eu disse: irmã, olha o que está do meu lado aqui, olha aqui. Um convitezinho do lado aqui, lá mesmo. Convitezinho para minha vida lá no inferno. Está vendo? Você faz irmã que estava lá em casa na hora do computador. Eita, o computador está dando não tem nada a ver, de repente surge um convite lá. Um dia desse no Face é infeliz. Por que no meu Face? O meu Face é tudo de Deus. Porque o meu Face é a minha cara, né? Está dizendo. Lá só tem coisa de Deus. Aí eu estava lá, de repente fui lá no Face, postar um vídeo, quiser aparecer uma mulher. Ei, Ciro, quer sair comigo hoje? Não paga nada. Aí tá bom. Um negócio assim barato, né? De graça, não paga nada. Eu não vou gostar. Não, pai. Eu digo infeliz, tu não sabe que eu sou crente, não. Tá aí, só tem coisa de pastor, pregação e tal. Mas claro, a gente é a delícia de Jesus. A gente é os preferidinhos. Se liga, que o diabo ele vai indicar para procurar eu e tu. Está entendendo? A gente tem saúde, a gente tem paz, a gente tem alegria, tem mais, a gente tem dinheiro no bolso, que é todo mundo rico aqui. Não bebe, não fuma, não joga, não pinta, não gasta dinheiro à toa. É tudo controlado, assim, quem tem dinheiro está guardado. Eita, o rico está tudo aqui. Se botar o bolso pelo avesso, aí vai cair só nota de 100. Então, pessoal, a gente precisa entender uma coisa: vamos se ligar, vamos vigiar, porque Jesus está voltando, não deixe cair na tentação, tá? Foge dela, você não vai vencer se ficar lutando contra ela. Foge dela, tua carreira está bem longe. Fica escondido dentro da igreja, não sai, lê a palavra e Deus vai cuidar de você, tá bom? Deus continua abençoando a todos. Amém.